Olá a todos, eu sou o Thiago Dias, sou professor, sou procurador do município de Botucatu, tenho mestrado em Direito, tenho especialização e atuação no Direito Internacional e hoje venho aqui trazer para todos os alunos do CPIURES a resolução de duas questões de direitos humanos e associação com o direito internacional. As questões que serão trazidas aqui são questões do ENAM 2024, a primeira edição, mas na sua versão reaplicação. A reaplicação que ocorreu no estado do Amazonas, em Manaus, e que ocorreu no começo de 2024. Seguindo então para a primeira pergunta, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento possui metas importantes a serem cumpridas e conta com a participação e engajamento do Poder Judiciário brasileiro. Acerca do tema, assinale a afirmativa correta. Então, vem 5 alternativas naquele modelo FGV, de questões um pouco mais longas, textos, e aí traz uma série de alternativas. Vamos aqui analisar uma por uma. A alternativa A, na esteira de conferências como a ECO 92, a Agenda 2030 tem como principal objeto o desenvolvimento de projetos com escopo na proteção ambiental. Alternativa B. Apesar da execução dos objetivos e das metas estabelecidos na Agenda 2030 ser a atribuição de cada Estado, a atuação deve ser feita de acordo com as prioridades internacionais dispostas no instrumento, dado o caráter global das iniciativas. A alternativa C fala que alguns tópicos como mudança climática, energia limpa e saúde foram propositadamente retirados da Agenda 2030, pois são abordados em tratados e outros instrumentos específicos. A alternativa D aponta que a impossibilidade de executar os projetos e ações em parceria e em sistema de cooperação é objeto de críticas doutrinárias, pois enfraqueceria ou enfraquece a concessão dos objetivos propostos na Agenda 2030. E a alternativa E fala que a Agenda 2030 é composta por objetivos e metas de desenvolvimento sustentável, tratando-se de um típico diploma de soft law, no qual há o dever de proteger os direitos humanos em paralelo ao desenvolvimento sustentável. Essa questão da Agenda 2030 vem no edital do ENAM, com bastante relevância, bastante destacado, uma série de pontos do edital feito em colaboração com a INFAM, Escola Nacional de Formação dos Magistrados, e busca ver se o candidato está atualizado com os temas dos direitos humanos, a questão também da noção humanística também, ainda que essa questão não esteja dentro do tema de noções gerais de formação humanística, mas ainda assim deve-se fazer essa relação, até porque essa questão, por exemplo, poderia cair em formação humanística, dentro de uma outra perspectiva. E aqui, nos direitos humanos, a gente analisa esta questão número 36, do tipo 1 da FGV, sobre uma série de pontos que aí demandam tanto um conhecimento ou do direito ambiental ou do direito internacional, e possivelmente o aluno se daria bem. Até por isso, inclusive, muitos candidatos apontaram que se fosse uma prova para a magistratura federal, ou aqueles que estudam para a magistratura federal tinham um destaque, uma capacidade um pouco melhor de resolver determinadas questões. Essa é uma questão que estaria mais dentro do foco de um candidato à magistratura federal. E aí, então, nós temos uma questão que fala sobre a Agenda 2030. O que é a Agenda 2030? A Agenda 2030 é uma proposta, é um programa da Organização das Nações Unidas, e a Organização das Nações Unidas é criada depois da Segunda Guerra Mundial, com o objetivo, inicialmente, de evitar um novo conflito mundial, como nós tivemos na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. E aí, depois, a Organização das Nações Unidas foi ganhando uma série de atuações outras. Inicialmente pensando no objetivo da paz, vai se notando que é importante que se desenvolva a Organização das Nações Unidas, universalizando ela no sentido de tratar de uma série de temas. E aí, por exemplo, é criado o Conselho Econômico e Social, porque nota-se, já havia toda a questão de perceber que muito das razões que levaram à Segunda Guerra Mundial também dependiam da questão econômica, das limitações prévias ao desenvolvimento econômico. Então é criado o Conselho Econômico Social, que chama ECOSOC, e dali, dessa pauta da Organização das Nações Unidas, uma série de outros temas foram desenvolvidos. É importante destacar que em 1972 nós temos a primeira Conferência do Clima, a primeira conferência sobre economia, desenvolvimento econômico e meio ambiente, que é a Conferência de Estocolmo, 1972, e que nós temos depois 20 anos,
depois de 1972, a ECO 92. E aí daí essa relação que tem que ser feita. E muitos dos tratados de direito ambiental, os tratados de direito internacional, sobre o tema, sobre a temática ambiental, e depois se tornaram uma série de leis no Brasil e em outros países, decorrem desse movimento de entender a proteção ambiental e a lógica econômica como temas associados. E aí aqui, então, na primeira alternativa, fala que na esteira de conferências como a ECO 92, a Agenda 2030 tem como principal objetivo o desenvolvimento de projetos com escopo na proteção ambiental. Um candidato bem preparado ou relativamente preparado poderia colocar esta alternativa, mas a Agenda 2030 tem um foco mais amplo. O enfoque da Agenda 2030 é não apenas tratar da questão ambiental, como tratar de uma série de outros temas, que seriam temas, depois se tornaram temas, depois da década de 80, bastante importantes para a Organização das Nações Unidas, tais como a questão inicialmente, do desenvolvimento econômico e da defesa da paz, mas depois vão se tornando pautas mais amplas dentro da Organização das Nações Unidas, principalmente da Assembleia Geral das Nações Unidas, que é onde congrega, o órgão da organização que congrega o maior número de países. Atualmente 198 países são membros da organização, e na Assembleia Geral muitos desses temas são propostos, e tais como a democratização nos países, a participação efetiva da população dos seus países nos sistemas políticos e também no desenvolvimento econômico. E aí, então, a Agenda 2030 tem esse intuito de incentivar, por uma série de itens ou tópicos da Agenda 2030, os pontos da Agenda 2030, entre eles estão a questão da participação democrática, ampliação da democracia, a questão da proteção ambiental é bastante importante, a questão das mudanças climáticas, mas a questão também da educação, de assegurar e ampliar, universalizar certos direitos, ou aqueles direitos que seriam depois vão ser chamados, ou seriam chamados de direitos básicos, e aqueles direitos que são direitos fundamentais a todos, são os direitos humanos, dentro de uma perspectiva, inclusive tratada pela Carta das Nações Unidas. E então, essa alternativa A está errada, porque aponta que o principal objetivo é apenas o desenvolvimento de projetos com escopo na produção ambiental. E aqui nós falamos que não se trata apenas disso. Na alternativa B, fala que, apesar da execução dos objetivos e das metas estabelecidas na Agenda 2030, será atribuição de cada Estado? Aí vem a segunda parte. A atuação deve ser feita de acordo com as prioridades internacionais dispostas no instrumento, dado o caráter global das iniciativas. E não, cada país terá que, buscará atuar no sentido de cumprir ou chegar mais próximo aos cumprimentos dessas metas, ou desses itens, ou desses pontos da Agenda 2030. E não há uma prioridade internacional ou fazer conforme a Organização das Nações Unidas deseja ou outro organismo internacional imponha. Não é o caso aqui no direito internacional, até porque o direito internacional e os direitos humanos partem partem do pressuposto de que aí, no estágio que nós estamos, ele não é predominantemente impositivo. Ele não adota o direito internacional, com exceção de certos pontos, como as decisões do Conselho de Segurança das Nações Unidas e alguns tratados específicos. O direito internacional tem uma característica mais de soft law, e não hard law, ou direito impositivo, ou hard law, direito duro, aquele direito que deve ser cumprido sob pena de sanções. Nós falamos em um soft law, que é um direito de convencimento, normas e princípios a serem cumpridos e que vão depois se universalizando a partir das iniciativas individuais de cada Estado soberano, e é importante trazer isso. Então, a atuação não deve ser feita de acordo com as prioridades internacionais dispostas no instrumento, dado o caráter global das iniciativas. É um caráter apontado pelos países que compuseram a Agenda 2030, mas não feito de acordo com as prioridades internacionais como uma imposição. Por isso, então, a alternativa B está errada. A alternativa C fala que alguns tópicos como mudança climática, energia limpa e saúde foram propositadamente retirados da Agenda 2030. É o contrário. Temas como mudança climática, energia limpa, saúde, educação, entre outros temas, foram colocados, tratados da Agenda 2030.
e não foram retirados como a alternativa impõe, muito menos dizendo que foram abordados em outros tratados específicos, não é o caso aqui. A alternativa D fala que a impossibilidade de executar os projetos e ações em parceria e em sistema de cooperação é objeto de críticas doutrinárias, pois enfraquece a concepção dos objetivos propostos na Agenda 2030. Não é exatamente em razão dos projetos e das ações, destes objetivos, assim como certos objetivos na nossa Constituição, por exemplo, são bússolas ou direções que os países devem buscar se direcionar ou atingir o seu desenvolvimento, não há que se falar aqui em enfraquecimento ou objeto de críticas doutrinárias no sentido de que eles seriam tão impossíveis que não seriam possíveis de... Eles são tão rígidos que não seriam possíveis de se atingir. Então, não é o caso aqui dessa afirmação. Essa afirmação não pode ser interpretada como uma realidade absoluta. Quanto à alternativa E, dado que a alternativa D nós vimos que são erradas, devemos aqui analisar. A Agenda 2030 é composta por objetivos e metas de desenvolvimento sustentável, sim, nós vimos que é isso, além de outros temas, tratando-se de um típico diploma de soft law, sim, de um direito, uma característica do direito internacional é que majoritariamente ele não impõe sanções, ele não tem a característica da sanção, por isso um direito de soft law, um direito brando ou suave, um direito de convencimento, e não hard law, que seria o oposto de soft law. Então, e diz aqui, no qual há o dever de proteger os direitos humanos em paralelo ao desenvolvimento sustentável. Assim, a Agenda 2030 visa a proteção dos direitos humanos, não excluindo o desenvolvimento sustentável, mas incluindo ou trabalhando em conjunto ou em paralelo ao seu desenvolvimento. E aí, então, analisando o gabarito, vamos ver aqui que, sim, a letra E da questão é a questão certa, conforme o gabarito do ENAM e também conforme tudo que nós podemos analisar aqui. Agora, passando para a segunda questão, também direitos humanos, da reaplicação do ENAM, no primeiro semestre de 2024. A alternativa fala que há grande variedade sociocultural, e aí trata questões como universalismo e relativismo cultural. Traz uma definição, estilo FGV, e aí fala, acerca da dicotomia entre universalismo e relativismo cultural, assinale a afirmativa correta. Essa questão deu bastante trabalho para uma parte dos candidatos, ou para a maioria dos candidatos, porque trata dos temas do universalismo e do relativismo, temas bastante importantes nos direitos humanos e também no direito internacional. O universalismo entende que os direitos humanos se aplicam, devem ser aplicados a todo o globo, independente das culturas, dos países. Os direitos humanos são direitos universais, enquanto que os defensores da tese do relativismo cultural apontam que, conforme cada cultura, devem ser aplicados certos direitos, ou os direitos humanos não devem ser impostos a todas as culturas, dadas as diferenças culturais em cada nação, etnia ou grupo. E aí, trazendo essa base, a gente pode aqui fazer uma análise das alternativas. A alternativa A fala que há fundamental diferença entre a lógica universalista e a lógica relativista, tendo em vista que a primeira possui fundamento na coletividade, ao passo que a relativista toma como ponto de partida o individualismo. E aí que está, essa alternativa causa uma certa preocupação e até uma aparência de que está correta, contudo, temos que focar aqui no ponto que fala que a fundamental diferença entre a lógica universalista e a relativista, de certa forma, existe. Contudo, fala aqui, tendo em vista que a primeira possui fundamento na coletividade, enquanto que a relativista tem como ponto de partida o individualismo. Não é bem isso. A lógica universalista e a lógica relativista estão partem do pressuposto da abrangência e do alcance dos direitos humanos para as coletividades, ou se os direitos humanos têm que ser universalizados para todo o globo, ou têm que ser relativizados conforme as culturas, então, e não necessariamente um indivíduo, como aqui fala que a relativista toma como ponto de partida o individualismo. E aí a questão não é o ponto de partida em si,
Então, por isso, essa alternativa está errada. A alternativa B fala que o universalismo de confluência pode ser definido como uma visão complexa dos direitos e um ponto de chegada, após um processo conflitivo e de diálogo, e não um ponto de partida. Essa alternativa está certa, é bastante complexa e traz aqui um conceito doutrinário de Hermann Flores sobre a questão do universalismo e que aponta que os direitos humanos não têm o mesmo ponto de partida, mas o ponto de chegada deles deve ser de confluência, ainda que tenham várias culturas, no final deve se confluir no sentido, a chegada, lá no ponto de chegada, deve se confluir para uma universalização dos direitos humanos, independentemente das culturas, e não um ponto de partida. E essa questão trouxe essa alternativa trouxe muitas dúvidas, porque os candidatos pensaram, não, ponto de partida, o universalismo, mas, em verdade, para a doutrina, e para a doutrina dos direitos humanos, o universalismo vai no sentido de, lá no ponto de chegada, lá no final, que adote-se os direitos humanos universais, como confluência, lá no ponto final, a partir de, claro, um processo em que existe uma dialógica, uma dialética, e com todos os conflitos. E aí, por isso, fala que após um processo conflitivo e de diálogo, e não como um ponto de partida, ou seja, lá no início como um ponto, não um ponto de partida, mas lá no final, o universalismo de confluência, que conflua para a universalização dos direitos humanos. A alternativa C fala que o relativismo cultural radical concebe a cultura como fonte relevante de validade de um direito ou de uma regra moral. E aí a questão é que não é o relativismo cultural radical que concebe a cultura como fonte relevante. O relativismo cultural concebe, sim, a cultura como uma fonte relevante de um direito, mas não como uma escola, como essa escola específica de relativismo cultural radical, que conceberia a cultura como fonte relevante de validade. Mas o próprio relativismo cultural, que não é uma tese, uma escola radical, já concebe, sim, a cultura como uma fonte relevante de validade, ou necessariamente não de validade, mas da eficácia do relativismo, ou de como vai ser aplicado os direitos humanos, ou vão ser aplicados os direitos humanos a partir da cultura que ali está sendo analisada. Então, por isso, a alternativa C está errada. A alternativa D fala que o reconhecimento de se exercer a própria cultura como um direito fundamental, conforme a Declaração Universal dos Direitos Humanos, indica que os instrumentos internacionais optaram por adotar uma postura relativista. Essa alternativa, para aqueles que estão estudando ou começando a estudar direitos humanos, ou conhecem relativamente direito internacional podem inicialmente pensar que essa alternativa estava certa. Ocorre que a Declaração Universal dos Direitos Humanos trata na busca da universalização dos direitos humanos, e não uma declaração relativa dos direitos humanos, mas uma Declaração Universal dos Direitos Humanos, e que a Organização das Nações Unidas, depois de 1945, visa universalizar os direitos humanos, ou uma certa concepção dos direitos humanos, conforme a filosofia clássico, a filosofia dos direitos humanos aponta no sentido de universalizar os direitos humanos como direitos naturais e que devem ser universalizados para todas as pessoas, independentemente de cultura. Então, a Declaração Universal não indica que os instrumentos internacionais optaram por adotar uma postura relativista, mas, pelo contrário, uma postura de universalização ou de um ponto universalista. Então, por isso, a alternativa D está errada. E a alternativa E, terminando, fala que, diferentemente do relativismo cultural, que possui correntes distintas, como a radical, a forte, a fraca, o universalismo, por sua essência, impede sua classificação em graus distintos. Isso não está correto. Isso está errado porque existem uma série de formas ou teorias de ver, mesmo no universalismo, existem correntes acerca do universalismo quanto do relativismo, e não existe aqui que se possa falar em que no universalismo não exista uma corrente ou correntes diversas sobre como deve ser aplicado o universalismo ou como serem defendidos os direitos humanos na sua universalização. Por isso, a alternativa E está errada, a alternativa D está errada, a alternativa C errada e a alternativa A errada.
Então, gabarito, letra B. Essas são as questões aqui que nós trazemos em resumo, e agradeço a todos, e até logo.